Boa tarde a todos. Obrigado pela participação. Hoje, a ideia aqui é que a gente converse um pouquinho sobre a importância dos investimentos internacionais, sobre a alocação em investimentos internacionais no portfólio dos nossos clientes. Meu nome é Márcio Brito, eu sou o head da área de investors internacionais. Nós temos hoje um time de 40 investors que estão baseados em Miami, Lisboa, Zurique, em Brasil, 100% dedicados aos investimentos internacionais, às sugestões, à inteligência, ao estudo de investimentos internacionais para a carteira dos nossos clientes. Eu entrei aqui no Itaú em 2018, antes passei 13 anos na indústria de fundos de investimentos no Brasil, e antes disso, mais ou menos uns 10 anos na indústria de sell-side, como analista e como head da área de investment research, né? Hoje aqui comigo está o Daniel Marge. O Daniel Marge, ele é o líder do time de investors no Brasil, também focado em offshore, tem uma carreira extensa em mercados internacionais, então ninguém melhor do que ele para dividir aqui comigo essa primeira live sobre esse tema de diversificação internacional. Passo para você, Dani, para você fazer a sua apresentação. Obrigado, Márcio. Prazer estar aqui. Como você disse, tenho uma carreira aqui longa no Itaú e já são quase 20 anos dedicados a essa parte de investimentos internacionais, né, com experiência no Luxemburgo, na Suíça, né, sempre pelo Itaú. E esse é um tema que acho que cada vez mais vem ganhando relevância, né? A gente vê os clientes cada vez mais interessados, perguntando. Então, acho que o tema e o momento para a gente fazer essa discussão aqui é bastante pertinente. Maravilha. É, Vamos começar então com o material, Dani, e aí a gente já vai falando um pouquinho aqui do tema e vamos fazendo um bate-bola aqui, eu e você, tá? Como eu tinha dito, hoje a ideia é a gente falar sobre como construir um portfólio global, tá? Não vamos entrar nos detalhes técnicos de teoria de Markowitz, de resampling, de como que a gente faz isso, a parte técnica, isso a gente pode deixar para aprofundar numa próxima ocasião. Aqui a ideia é falar um pouco mais da importância, né? Quer dizer, a gente vai tentar, assim, destruir alguns mitos que são criados sobre esse investimento internacional, e trazer um pouco, assim, de fatos, né? E de dados que ajudem vocês aí a tomar essa decisão de ou iniciar ou aumentar essa alocação internacional, né? Acho que o primeiro ponto aqui que é importante, indo já para o primeiro slide, é falar que o banco, o private banking, decidiu recentemente aumentar a alocação de investimentos internacionais no portfólio global dos seus clientes, tá? Acho que a gente tem assim, uma importância muito grande assim, para a gente olhar o portfólio dos clientes globalmente, né? Eu acho que é uma coisa em que a gente se destaca em relação à competição. A gente não só tem um atendimento centralizado, com um banker só olhando todos os investimentos do cliente, tanto on quanto offshore, mas a gente também se preocupa bastante em ter essa visão holística, e recomendar para o cliente quanto que ele deve ter em ativos internacionais. E essa importância a gente vem muito do fato de que nosso cliente já mora no Brasil, já tem patrimônio no Brasil em reais. Muitas vezes ainda tem uma geração de riqueza, uma geração de fluxo de caixa também em reais, né? É uma concentração de risco muito grande. Então, ao longo desses próximos aí 45, 60 minutos, o que a gente vai querer mostrar para vocês é a importância de você ter um pedaço daquele portfólio em moeda forte, tá? Investindo fora do Brasil para diversificação de risco geográfico, diversificação de risco político, né, para a construção de um patrimônio, né, numa moeda que mantenha o valor ao longo do tempo, tá? E isso a gente já começa a mostrar a partir desse slide que está aí na tela, que ele basicamente ele diz o seguinte, tá? Os perfis 1, 2, 3 e 4 são os perfis de risco dos nossos clientes, tá? O perfil 1 sendo o mais conservador e o perfil 4 o mais agressivo, tá? O que a gente mudou recentemente é que mesmo no perfil 1, considerado o mais conservador, a gente está aumentando
a gente não tinha uma recomendação de investimentos internacionais. Hoje, a gente já tem, sugere pelo menos 5% daquele seu patrimônio investido em ativos internacionais, tá? E ao longo do tempo, esse percentual vai aumentando, né? Perfil 2, perfil 3, perfil 4, tá? E no perfil 4, nossa sugestão é de um investimento de até 45% daquele ativo, dos ativos líquidos aí do cliente, investidos em ativos internacionais. Está, de novo, mostrando a importância que a gente tem e a importância que a gente dá para essa diversificação de risco-retorno. Agora, vocês podem estar perguntando, quer dizer, o que é exatamente, né, esse investimento internacional? Né? Se a gente for explodir essa linha de internacional nas várias classes de ativo, a gente pode até avançar para o próximo slide, onde aí vocês vão ver com muito mais detalhes o que a gente tem falado, tá? E aí, gente, assim, simplificadamente, essa a página aí tem bastante dados, né? O que vale a pena a gente ver? À medida em que o perfil de risco vai aumentando, a gente vai recomendando um percentual maior de renda variável. Tá? Se aquele cliente ele tem uma cabeça de longo prazo, aceita risco um pouco melhor, a gente acha que é importante, principalmente aqui no mercado offshore, que tenha essa alocação maior ainda em renda variável aqui em equities. Tá? É, e aí, Dani, você que tem falado bastante com clientes aí no Brasil, com os bankers, tem viajado o Brasil inteiro fazendo apresentações dessa importância do investimento nacional, eu tenho certeza que você recebe bastante perguntas sobre que tipo de retorno, né, os clientes podem esperar quando eles fazem esses investimentos internacionais. Você pode falar um pouquinho para a gente, assim, renda fixa, renda variável, mesmo retornos históricos da carteira, o que é um número típico assim que esses investors, nossos clientes podem esperar desse investimento internacional? Claro. E até antes de comentar essa questão dos retornos, Márcio, é interessante, né, a gente está discutindo aqui realmente um portfólio bem diversificado, né, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Eh, Porque eu me lembro, acho que há 25 anos atrás, a preocupação do investidor era muitas vezes só digamos, de tirar o recurso do Brasil, né, de você, evitar o risco fronteira, que é algo que hoje em dia a gente não se escuta mais. Então acho que antigamente, o investidor, ele queria ter o recurso fora do Brasil e acabava muitas vezes investindo apenas em Brasil, seja, renda fixa e ações. E aqui a gente está falando realmente de um portfólio, né, que porventura até pode ter um pouquinho de Brasil, né, mas a gente realmente está falando de um portfólio bastante diversificado, né. Quando a gente entra aqui na renda fixa, que a gente divide nessas 5 caixinhas aqui, vamos dizer assim, né, o caixa seria aqui a parte da liquidez, né, hoje, a gente tem os juros, né, nos Estados Unidos aí por volta de 4% ao ano, né, então esse caixa aqui, essa liquidez, vai render algo nesse nível, dependendo se é um pouquinho mais curto ou um pouquinho mais longa. A parte aqui de treasury que a gente fala, são os papéis do Tesouro Americano emitidas pelo governo, né, então aqui a gente hoje tem a taxa de 10 anos, né, que é a taxa de referência, ela está negociando na casa de 4,5%, né, então esse é o ativo que a gente fala livre de risco, né, o ativo, talvez assim mais seguro, de um ponto de vista de crédito, de risco de default que a gente possa ter, então rendendo na casa de 4,5%. E à medida que a gente vai adicionando o risco corporativo, essa rentabilidade ela aumenta, né. Então aqui a gente passa em seguida, né, que a gente chama aqui de US Investment Grade, esse é o risco corporativo, né, então emissões de empresas, americanas que possuem um grau de investimento. E aqui o rendimento já é mais na casa de 5,5%. Então você tem um prêmio de crédito que a gente fala, de 1% acima dos papéis do tesouro. Quando a gente entra em mercados emergentes, que aqui pode ser tanto o mercado emergente corporativo, né, a empresas de países emergentes, quanto também o risco soberano, né, a gente comprar dívida de países emergentes. Aqui a rentabilidade, né, desses papéis, já vai na casa ali entre 6,5%, 7,5%, claro, vai depender sempre do risco de cada país ou de cada empresa. E por último tem o que a gente chama aqui de high yield,
que nada mais é do que risco corporativo, porém de empresas que não são um grau de investimento, né. Então aqui, aquela parte onde você tem um pouquinho mais de risco de crédito, porém o seu retorno esperado ele é superior, né. Aqui nós estamos falando de papéis que vão pagar em média aí na casa de 8%. Então aqui, Márcio, você vê que na renda fixa a gente está falando assim num espectro aqui de taxa, variando ali de 4,5 a 8,5%, dependendo, óbvio, do seu risco país e dependendo do risco de crédito, né. E justamente por isso que quando nós montamos aqui, né, nosso time de estratégia monta esse portfólio, ele faz um portfólio aqui, mais diversificado. E quando nós entramos na parte de renda variável, né, onde obviamente a maior alocação aqui é em Estados Unidos, né, dado o tamanho do mercado e a relevância, né, da própria economia americana, acho que um número bom para a gente ter como referência é o retorno histórico aqui do índice do S&P 500, que ele é na casa de 8% ao ano, né. Se nós pegarmos até a história recente, esse retorno é até superior, se a gente for olhar os últimos 10, 15 anos, mas historicamente na casa de 8% ao ano. E se a gente olhar aqui Europa, Japão e emergentes, o retorno é um pouco menor, mas também normalmente é um retorno superior à renda fixa, né, e justamente por isso que os portfólios, né, nos países desenvolvidos, diferente aqui do Brasil, né, onde a nossa renda fixa tem bastante prêmio, nos mercados internacionais normalmente é o oposto, né, normalmente o mercado de ações, no longo prazo, ele tem um retorno superior à renda fixa. Não, perfeito, Dani. Obrigado. Eu acho que foi uma cor muito boa que você já deu para a gente sobre sobre a expectativa de retorno, tá? Antes da gente continuar, já chegou uma pergunta aqui, que eu queria aproveitar e já tentar endereçar, tá? E, aliás, deixar vocês super à vontade, tá? Eu acho que envie as perguntas, logo não precisa esperar o final da apresentação. Quanto mais interativo isso for, vai ser melhor aqui para a gente, vai tornar a apresentação mais rica, mais interessante e mais útil para vocês, tá? Então, a primeira pergunta que chega é sobre Avenue, tá? Essa agenda é operacionalmente via Itaú ou Avenue? E uma pergunta muito boa, porque a gente está muito comprometido aqui em cada vez mais integrar a experiência dos nossos clientes com Itaú e com Avenue, tá? Então, eu fico muito feliz de dizer que hoje os clientes que estão via Avenue, eles já têm acesso a uma série de produtos que nossos clientes aqui também têm via Itaú. Primeiro que a recomendação de investimento é a mesma, tá? Então, hoje o nosso comitê de investimento, nosso CIO, a recomendação que é feita aqui para o banco, ela vale para todos, tá? Para o Private Banking, para o Ion e para a Avenue também. Então, vocês podem ter certeza de que o mesmo tipo de recomendação que está sendo feita, por exemplo, a gente acabou recentemente de reduzir a alocação naquele segmento de US High Yield, né, que o Dani acabou de mencionar, que são os papéis de renda fixa americano que têm um risco de crédito maior. Tá? Então, por conta da nossa um risco de crédito um pouco maior, reduzimos essa alocação vale para todos os nossos segmentos aqui de atuação, tá? Nós temos alguns produtos aqui, como o AAA, né, que é um fundo diversificado, onde o cliente pode comprar diretamente essa carteira modelo que a gente está mostrando aqui na tela. Esse AAA também está disponível na Avenue, então seja investindo via o Private Banking, seja investindo via Avenue, vocês têm acesso a essa mesma carteira recomendada e o mesmo material que a gente produz aqui, tá? Maravilha. Dando continuidade aqui, eu acho que agora a gente quer tentar acabar com alguns mitos, né, e falar algumas verdades aqui sobre investimentos internacionais, tá? E uma das coisas assim, que para a gente é muito importante para fazer esse tipo de investimento, né, é a estabilidade da moeda. Então, para mostrar um pouco esse ponto, a gente fez aqui um levantamento das moedas do Brasil, desde a época do Império, né, até hoje, tá? Então, a gente nota aqui, quer dizer, a gente tinha lá os mil réis, né, em 1822, passou para o cruzeiro, depois, assim,
cruzeiros, cruzados, cruzeiros novos, né? E por aí vai, né? E uma série de moedas ao longo do tempo. Eu fico até assim, um pouco envergonhado de dizer que várias dessas moedas eu me lembro mais do que eu gostaria, e isso acaba denunciando um pouco a minha idade, tá? Mas é interessante a gente notar realmente a quantidade de moedas que a gente passou aqui no Brasil desde a época do Império até hoje, né? E todas as complexidades que isso traz para o sistema financeiro, né? E para a nossa vida, né? Como um todo, né? Em termos de inflação, etc. Tá? E aí fizemos esse mesmo levantamento dessas moedas para os Estados Unidos, né? Então, aqui, como vocês sabem aqui, a gente tem a nota de $1 aqui, né? É moeda americana, e a gente fez esse mesmo levantamento para ver qual era a variação, né? Então, lá em 1776, né, o dólar foi constituído, e aqui agora, 248 anos depois, é a mesma moeda, né? É o mesmo dólar. A gente sabe que, né, essa estabilidade financeira aqui, né, do país, das instituições, fazem com que você tenha essa segurança, essa solidez, né, e essa previsibilidade aqui em termos de moeda, que é muito importante para esses investimentos internacionais, tá? É, e aí, como última provocação nessa parte de moedas, mesmo se a gente olhar de 1994, eu acho que para a maioria daqui dos participantes, para a gente é muito claro ainda, né? O Plano Real, né? O Plano Real foi o plano que realmente estabilizou aqui nossa moeda, saímos da hiperinflação, depois de várias tentativas frustradas, né, de conter essa inflação, o Plano Real realmente estabilizou, né? E a gente, desde então, a gente tem tido uma vida relativamente mais calma no Brasil em relação a inflação. Mas mesmo nesse tempo, se a gente for fazer essa comparação, né, a gente vê que em 1994 $1 valia R$ 1, né? E aí hoje, Dani, a gente vê que a situação é um pouco diferente, né? Exato. A gente, acho que infelizmente, vive aqui, né, apesar de no curtíssimo prazo, né, hoje a gente vê o real aí na casa de 5,60, 5,70, clientes inclusive aproveitando esse respiro para remeter recursos, né, a gente tem visto esse fluxo mais, recentemente, mas, infelizmente a nossa moeda vem sofrendo uma valorização, muito forte. E aqui, Márcio, uma outra maneira de dizer sobre, de uma provocação em relação à questão da moeda, e claro que a gente está num momento agora que se discute, né, se o dólar vai continuar com essa soberania, digamos assim, né, mundial, e a gente entende que sim, né, por mais que na margem ele perca um pouquinho de força, mas a pergunta, às vezes, que eu gosto de fazer para os clientes é: se você fosse deixar um baú de dinheiro para os seus filhos abrirem, né, daqui a 10 anos, você preferir deixar um baú de R$ 1 milhão ou de US$ 1 milhão, né? Acho que essa é a provocação que a gente deixa aqui quando a gente pensa em moeda forte. Não, muito boa. Essa frase é muito boa e faz a gente pensar realmente em investimentos de longo prazo, né? Que eu acho que é a maneira da gente encarar esses investimentos, principalmente no mercado offshore, tá? Vamos continuar aqui nessa agenda de mitos aqui e realidades, tá? Uma das perguntas que vem muito para a gente é o seguinte: falando, bom, mas ok, né? Eu vou deixar seguindo aqui a sugestão aqui do Dani, vou deixar esse saco de dinheiro de US$ 1 milhão aqui para os meus filhos, etc. Mas eu também não tenho nenhuma pretensão, né, nenhum plano de morar fora dos Estados Unidos. Eu preciso realmente assim ter investimentos em dólares, né? Vai fazer isso diferença na minha vida se eu quiser morar no Brasil a vida inteira? E aí, acho que aí, Dani, a gente tem alguns gráficos que a gente está tentando mostrar aqui que boa parte do consumo do brasileiro é em dólar, né? Exato. Acho que a gente pegou aqui nesse gráfico, né, Márcio, o iPhone, que acho que é um um exemplo fácil de mostrar isso, né, e é um item que a gente encontra no mundo todo, né, mais ou menos como ao invés de ter um índice Big Mac aqui, como se fosse um índice iPhone, né, para gente ver, e como ele foi ficando mais caro nesses últimos aí 15, 16 anos, à medida que o real, né, se desvalorizou, como nós mostramos no último gráfico. E se a gente refletir, assim, sobre, os produtos que a gente consome, né, notadamente, a gente pode falar desde automóveis,
né, se a gente pensar até aço, por exemplo, que a gente usa na construção civil, né, é dolarizado, assim, existem trigo, né, alimentos, inclusive, que são da nossa cesta, eles são dolarizados. Mas o que o nosso time de economia fez um trabalho bem interessante, né, que é o próximo slide aqui, porque muitas vezes quando a gente tinha uma conversa com clientes, assim, sobre inflação, acho que um comentário muito comum que a gente ouvia era: "Ah, mas a minha inflação é muito maior do que o IPCA", né. E isso é natural, né, porque normalmente, o consumo, digamos assim, de um cliente private, às vezes ele é mais dolarizado até do que a média da população, dado, que você vai comprar muitas vezes roupas que são importadas, a sua alimentação às vezes tem mais produtos importados. Então o time de economia aqui do private, ele fez um estudo para tentar descobrir, assim, qual que era a inflação do cliente, private, e a gente nota, Márcio, aqui nesse lado direito, né, quando a gente olha aqui a linha tracejada, o IPCA, né, que a gente vê a inflação ali mais ou menos na casa de uns 5%, vamos dizer assim, 5, 6%. Só que o que a gente chama de IPC, índice de inflação do private, aqui, que é essa linha laranja, a gente vê que ele é superior, e o que causa, né, essa inflação mais alta é realmente a desvalorização do real, dado, como, né, que eu comentei, o fato da cesta de consumo de produtos dos clientes do private, elas serem ainda mais dolarizadas do que a média da população. Não, perfeito, Dani, muito bom. Continuando nossa agenda aqui, vamos falar um pouquinho sobre investimentos, tá? E eu acho que seria importante a gente conseguir situar o tamanho do mercado brasileiro em relação ao mercado internacional, tá? É muito comum, gente, assim, em todos os países, e a gente, assim, no Brasil não foge também disso, da gente ter um certo viés, né? Para o país que a gente mora, para as companhias que a gente conhece, né? A gente fica um pouco mais confortável, né, com esse tipo de investimentos, né? Mas a gente quis trazer esse gráfico aqui para vocês, para mostrar o tamanho do mercado brasileiro em relação, nem em relação aos mercados internacionais, né? Mas principalmente em relação a diversas companhias que são listadas hoje internacionalmente. Tá? Então, hoje, quando a gente olha o valor de mercado das companhias listadas no Bovespa, né? Hoje B3, tá? A gente está falando de um valor de meta, por exemplo, e isso são dados que são do ano passado, tá? A gente volatilidade. Então, mais importante do que ver o dado, na precisão ali do número em si, é muito mais para vocês terem uma ideia de que hoje você tem diversas companhias americanas e internacionais que são maiores do que o conjunto de todas as companhias brasileiras. Tá? Então, e olha que assim, nos últimos anos a gente viu, eu acho que uma evolução, né? Um desenvolvimento do mercado brasileiro muito forte, com uma série de IPOs, né? Outros setores também vindo para o mercado, né? Uma representatividade maior, né? E mesmo assim, né, a gente ainda tem a totalidade das companhias brasileiras menor do que, por exemplo, uma Meta, né, uma Apple, uma Amazon, uma Alphabet, etc. Tá? Eu acho que, além disso, gente, quando a gente olha aqui para o mercado internacional, a gente tem um mercado muito líquido, muito representativo, tem muitas companhias listadas, e a gente tem os ETFs aqui, principalmente no mercado americano, eles podem hoje dar acesso a vocês a virtualmente qualquer tema de investimento que vocês queiram investir. Né? Então, eu quero investir em energia solar, tem um ETF só para esse tema. Eu quero investir em empresas de defesa e armamento, tem também um outro ETF só para esse tipo de tema. Eu quero investir em robótica e automação, tem também um outro ETF, porque são realmente, de novo, é um conjunto de empresas muito grandes e muito diversificadas, né, que permite que
a diferentes riscos e temas de investimentos que você não tem hoje no Brasil, tá? A gente até nem botou o tamanho do mercado americano aqui em comparação com essas companhias, porque aí a gente não ia nem conseguir mostrar na mesma escala, né? Hoje são 55 trilhões de dólares que a gente tem negociado no mercado americano, tá? Muito bem. Então, chegando mais outras perguntas aqui, de temas variados, tá? Sobre hedge de dólar, sobre performance do AAA, sobre o percentual sugerido de aplicar em moeda estrangeira. Antes da gente prosseguir aqui, Dani, vamos tentar já responder algumas delas. Outras eu acho que eu vou deixar para frente, principalmente a parte do dólar. A gente tem slides específicos sobre o dólar que eu acho que vai ficar melhor para a gente responder um pouquinho mais para frente, tá? Mas vamos pegar essa daqui sobre, por exemplo, qual é o percentual sugerido de se aplicar em moeda estrangeira? Sobre o capital disponível nos bancos ou percentual sobre todo o patrimônio? Tá? Essa pergunta também é muito boa, porque a gente pode fazer os dois tipos de conta. Tá? A gente hoje já está conseguindo avançar bastante nos nossos modelos aqui, né, econométricos, né, e de alocação internacional, onde a gente consegue ter essa visão holística do seu patrimônio. Tá? Então, às vezes, você tem uma posição muito grande em ações, né? Você foi ou é um executivo de uma grande empresa e você recebeu ações como parte daquele seu patrimônio. É importante a gente incluir essa posição nessa conta. Tá? Seja ação no Brasil ou seja uma ação no exterior. Tá? É importante que a gente tenha visão e visibilidade dessa concentração muito grande para que a gente possa fazer essa conta de uma maneira que o resultado seja interessante. Tá? Imóveis, a mesma coisa. Tá? O mercado imobiliário é um setor que é importante tanto no Brasil quanto no mercado externo. Tá? Então, se você tem imóveis, né, seja para investimento, seja para uso próprio, é importante que a gente inclua também essa parcela na hora de fazer a conta e de te mostrar qual é o percentual que seria ideal para investir no offshore. Aqueles percentuais que a gente mostrou ali anteriormente, tá? Aquele ali são portfólios modelo, né? São ideias sugeridas para a gente tentar classificar, né, digamos, ou agrupar nossos clientes em perfis de risco diferentes. Mas hoje, se a gente sentar, né, com seu banker, né, com seu investor on, com seu investor offshore, a gente já tem uma ferramenta que vai conseguir fazer e calcular e mostrar para você qual é esse percentual que vai otimizar a sua alocação. Tá? E aí, de novo, eu não quero entrar muito no detalhe técnico aqui, mas a gente vai estar falando de fronteira eficiente, a gente vai falar de novo ali de Markowitz, a gente vai falar de resampling de carteiras. Tá? São todas técnicas que a gente usa para conseguir mostrar para você, baseado em retorno ao risco, qual é o percentual mais indicado, o percentual ótimo de sua alocação no exterior, que vai melhorar a sua relação risco-retorno. Isso é um negócio, gente, que é inerente ao investimento. Tá? Risco e retorno andam de mãos dadas. Tá? A gente, para conseguir um retorno maior, a gente vai acabar correndo em um risco maior. Tá? Mas se a gente consegue combinar essas classes de ativos, né, de maneira que você tenha correlações negativas, né, eu consigo, em vários casos, aumentar, melhorar o seu retorno, correndo um risco menor por conta dessa descorrelação entre esse tipo de mercado. Tá? Temos também perguntas sobre alternativos e private equity, eu também vou deixar no final, mas tem tudo a ver também com essa parte de correlação e retornos absolutos e o tipo de expectativa de resultado que vocês podem esperar de uma carteira internacional. Tá? Seguindo aqui, Dani, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre renda fixa, né? Nossos clientes, e morando no Brasil, é o país da renda fixa, né? A gente está muito acostumado com inflação, com renda fixa, com CDI alto. Então, uma pergunta que a gente acaba recebendo constantemente é falar, poxa, para que eu vou investir no exterior se eu tenho aqui o CDI rendendo agora mais de 14% ao ano? É um rendimento que é muito grande e que parece muito pequeno, próximo daqueles 4,5%, 5,5%, 8% e 10% que o Dani falou agora recentemente. Tá? Então, a gente fez esse gráfico aqui, tentando comparar a Selic aqui em reais, acumulada nos últimos 20 e poucos anos, né, com a Bolsa Americana. Então, a Selic é a linha laranja, né, e a linha preta é o S&P 500 ao longo do tempo. Então, a princípio, quando a gente faz essa comparação crua, né, a gente pode chegar à conclusão de que a Selic é maior.
né, e é melhor do que a Bolsa Americana. Mas você acha que tem alguma coisa errada, Dani, nesse tipo de comparação? Como é que você faria essa comparação de uma forma talvez mais correta financeiramente? Essa é uma, como você falou, Marcial, que a gente ouve bastante, de falar que o CDI rende até mais do que a bolsa americana. E assim, de uma certa, eu dou uma certa razão assim, aos nossos clientes, porque realmente, assim, a renda fixa aqui no Brasil, né, mesmo quando a gente compara com o mercado internacional, ela realmente tem bastante prêmio, né? Isso eu acho que é inegável, esse juro é alto, papéis ligados à inflação aí rendendo 7% acima do IPCA. Então, acho que é inegável que a renda fixa aqui tem um prêmio, mas eu volto, né, reforço aquele ponto que você falou. Acho que o interessante é você combinar, quer dizer, como eu combino o que tem de eficiente, o que tem de bons retornos aqui no Brasil, com as oportunidades que tem no mercado internacional. Então, por isso que esse percentual de alocação, né, que no nosso modelo, quando a gente olha os investimentos, a gente fala ali vai de 5 até 40%, mas é algo que é muito pessoal, como você falou, dependendo do perfil de cada cliente. Mas o que falta aqui nesse gráfico, a gente não, a gente está comparando aqui banana com laranja, né? Porque nós temos um retorno do S&P 500 em dólar com o retorno do CDI, que é em reais. E como a gente já mostrou lá atrás, a gente tem visto, né, uma desvalorização da nossa moeda. Então, o que que a gente faz aqui na sequência, Márcio, é colocar isso na mesma base, né? Eu comparar o S&P 500, que é em dólar, e eu comparar com eu pegar o CDI, que é aquela linha laranja, mas eu dolarizar, né? Eu levar em conta o efeito da desvalorização do real, e aí é que a figura fica bastante diferente, né? A gente vê que é um retorno anualizado que era de 10,3%, ele passa para 2% em dólar. E uma coisa que eu acho importante ressaltar, a gente estava falando muito dos retornos, né? Eu comentei de quanto que está a remuneração das diversas classes de ativo da renda fixa, em dólar, né? Que você falou, parece pouco, né? Comparado com o CDI, lembrando que é mais ou menos de 4,5, né? Do Tesouro até ali, vamos dizer, 8,5. Mas a gente tem que lembrar que a inflação nos Estados Unidos, apesar de ela ter ficado um pouco mais alta nos últimos anos, mas a meta do Banco Central é de 2% ao ano. Então, mesmo hoje ela está rodando a casa de 2,5. Então, se você montar um portfólio de renda fixa que vai te dar ali na média, vamos assumir 6,5%, você está falando de um juro real de 4,5% ao ano. Então, é um retorno acima da inflação bastante significativo, né, Márcio? Não, com certeza. E esse seu ponto da inflação americana é muito bom. Quer dizer, antes do Covid, o problema do Banco Central americano é que não conseguia ter inflação, né? A inflação estava consistentemente abaixo da meta. Essa meta de 2%, como você mencionou, a gente estava vendo 1,7, 1,8, né? Então, tinha bastante espaço até para a economia crescer, como ela tem crescido. Depois do Covid, a gente sabe que aí a gente teve uma série de choques aí, né, monetários e fiscais que bagunçaram um pouco e a gente ainda está até agora sentindo essas ondas de choque, né, das medidas que foram tomadas pelos governos e pelos bancos centrais depois do Covid. Mas, de uma maneira geral, a inflação aqui é bastante controlada, tá? Mas e se a gente comparar, então, em vez da gente comparar renda fixa brasileira com bolsa, e se a gente comparar renda fixa com renda fixa, Dani? Aqui já fica vamos dizer assim, uma comparação mais justa, né, Márcio? E é incrível, até quando a gente começou a fazer esse estudo, e pessoalmente até eu acreditava que, dado esse nível de juros alto que nós temos no Brasil, que mesmo em dólar fosse superar. Porque a gente não pode esquecer que os Estados Unidos, desde a grande crise financeira em 2008, e foi justamente por isso que nós começamos a pegar esse gráfico lá em 2008, os juros nos Estados Unidos, né, a Selic americana, digamos assim, ela ficou em zero por muitos anos. Depois ela chegou a subir um pouquinho, mas o juro ficou em patamares muito baixos por muitos anos. Então seria natural a gente esperar que o retorno da renda fixa americana ela fosse ser muito ruim. E realmente, assim, ele não é brilhante, mas a gente olha aqui que o retorno do Tesouro Americano no papel de 10 anos, que como eu falei, é a referência, Uhum. anualizado desde 2008, ele ficou aqui próximo a 3%.
contra aquele CDI de 2% ao ano, em dólar, né. Então, veja assim que mesmo a renda fixa americana, mesmo o um papel do tesouro americano, de 2008 para cá, nesse período de juro muito baixo lá fora, mesmo assim ele teve uma rentabilidade superior. E aqui, a gente está falando só de retorno, né, Márcio? Eu não estou levando em conta o risco, porque, como você falou, nós somos brasileiros, então nós temos esse, né, o termo aqui, o home bias, que a gente fala, esse viés, né, para nossa casa, para o nosso país, ele deixa a gente um pouco mais confortável. Mas se a gente pensar no investidor estrangeiro, ele tem muito pouco alocado aqui em Brasil, né? Você inclusive agora acabou de voltar de Omaha, em Nebraska, né? Você esteve na conferência, histórica conferência da Berkshire Hathaway, né? Onde o Warren Buffett anunciou ali a aposentadoria, ou que ele está começando a se afastar um pouco, né? E a Berkshire Hathaway tem bilhões de dólares em caixa, né? Em liquidez, e isso tudo está em papéis do Tesouro Americano, né? Eles não tem nada aqui em CDI, né? Então, eu acho que assim fica um pouco essa provocação, né? Se o maior investidor do mundo, que vamos dizer assim, talvez é um dos mais sábios da história, ele não investe aqui tudo no Brasil, né? Então, por que que nós iríamos ter essa concentração no CDI? É. Esse ponto é ótimo, né? E realmente eu tive lá nessa conferência, foi histórica, como você disse, é impressionante a gente assistir por 4 horas e meia, praticamente direto, né? O Warren Buffett falar muito lúcido, muito simples, né? Com muita clareza, né, de opiniões sobre os investimentos. E para ser mais claro, Dani, ele tem hoje, a Berkshire Hathaway, ela tem hoje 350 bilhões de dólares em caixa, né? Todos eles sentados aí em papéis do Tesouro Americano, tá? Só esperando uma boa oportunidade para reinvestir, tá? E agora, aqui, quando a gente fala sobre esses investimentos, eu acho que talvez a gente possa também falar um pouquinho sobre uma carteira um pouco mais diversificada, né? Quer dizer, nem 100% ações, nem 100% renda fixa. E aqui fora é muito comum um conceito do portfólio que a gente chama de 60-40, né? 60% investido em ações, 40% em renda fixa, né? E como é que ficaria o retorno para o investidor em dólares numa carteira como essa? Quando a gente faz esse portfólio, como você falou, que é o portfólio típico aqui do investidor americano, né, do americano médio, que combina então a renda fixa com ações, a gente chega aqui a um retorno anualizado de 8,4%, né, contra aqueles 2% aqui da Selic em dólar. Eh, e aí, Marcos, talvez você possa me falar assim: "Poxa, Dani, mas esse é o portfólio do americano médio", né, e nós sabemos que os brasileiros, eles têm uma aceitação a ações menor, né, isso é verdade. A gente percebe aqui pelos portfólios dos nossos clientes, né, nós temos hoje 40 bilhões de dólares, né, sob gestão, né, entre Zurique e Miami, e a gente percebe que a alocação em ações é menor. Mas a gente tem o histórico, né, das nossas carteiras desde de 2008, e ele não é muito diferente aqui desse retorno. A gente vê que mesmo as nossas carteiras mais conservadoras, Márcio, que elas têm uma alocação em ações menor, vamos dizer assim, mais ou menos uns 75 em renda fixa, 25 em ações, né, são portfólios que historicamente entregam um retorno ali na casa de 6,5% ao ano. Então, se você pensar que é um portfólio com né, 25 a 30% em ações com esse nível de retorno, comparado a uma inflação ali de 2,5%, ainda assim é um nível de juro real em dólar muito importante. Eu só faço aqui uma ressalva, é que acho que o investidor lá fora tem uma diferença grande, é que a renda fixa, né, nos mercados internacionais, ela é quase toda pré-fixada, né? A gente até consegue fazer estruturas pós-fixadas, mas ela é quase toda pré-fixada, o que, né, para quem é empresário, né, sabe como seria bom emitir uma dívida de 10 anos pré-fixada, isso traz muita previsibilidade. Não é a realidade do Brasil, infelizmente, mas em mercados internacionais a renda fixa é toda pré-fixada, então você não vai ter
não é reloginho como é aqui no CDI, você pode ter a marcação a mercado, às vezes, trazendo um retorno, pontual negativo, mas, o retorno das carteiras internacionais, eu acho que isso aqui a gente vem falando, né, para chegar nessa conclusão de que ele é sim muito positivo, né, não é só uma questão de ter dólares, né, é uma questão de você ter os dólares e investir bem esses dólares, que eles vão te trazer um retorno, substancial acima da inflação em dólar. Ah, perfeito, Dani, obrigado. E aqui a gente pode voltar um pouquinho para as perguntas, tá? E tentar já endereçar algumas delas antes da gente continuar, tá? Uma aqui, esses valores são brutos, sim, tá? Aqui a gente está fazendo essas comparações de todas as classes de ativo de uma maneira bruta, tá? Depois, se você quiser entrar um pouco em detalhes de como é que é a tributação dos investimentos offshore, a gente pode entrar também, tá? E tem uma outra pergunta aqui sobre se a gente poderia mostrar como é que tem performado o AAA do Internacional em termos de retorno e volatilidade ao longo dos últimos 3 anos, tá? Então, enquanto o Dani falava aqui, eu peguei também algumas informações para a gente mostrar e conseguir responder essa pergunta, tá? Com um pouco mais de dados, tá? E aqui, gente, assim, entra de novo a nossa preocupação com risco e com preservação de capital, que eu acho que é uma coisa que é muito forte aqui no Itaú, tá? Nossa preocupação principal, gente, é de não correr riscos desnecessários, né? Então, quando a gente mostra aquelas carteiras ali iniciais, tá? O que a gente quer é que o nosso cliente ele tenha exposição a níveis de retornos maiores, mas sem realmente ali acabar correndo um risco maior do que ele deveria, tá? Então, o AAA, de uma maneira geral, quando a gente compara com outros fundos balanceados, né, do mercado, ele tem um nível de risco menor, um risco de volatilidade bem menor do que os fundos que a gente encontra aí no mercado, porque ele é feito para brasileiro, né? Eu acho que essa é uma diferença que é importante, porque em diversas casas internacionais você vai acabar encontrando um portfólio modelo que é feito para gringo. Então tem muito mais ações, tem muito mais ativos de risco, né? Porque, até por questões tributárias americanas específicas, né? Você é tributado muito alto, né? Numa taxa muito alta se você tiver renda fixa e numa taxa menor de longo prazo se você tiver renda variável. Então, um portfólio que é desenhado para um americano é completamente diferente de um portfólio que vai ser desenhado para o brasileiro, tá? Então, quando a gente compara aqui o AAA com os principais concorrentes aqui do mercado, a gente vai ter uma relação de risco-retorno menor. Tá? E aí a gente tem 3 níveis aí, ou 3 classes de AAA para a gente encaixar no seu perfil de risco. Vai ter o conservador, que tem bastante renda fixa, o moderado, que é um pouco mais balanceado, e tem o mais agressivo, tá? Onde você tem um percentual de renda fixa maior, que pode ser de 40% ou 50%. Mesmo assim, ainda não chega naquele 60% que a gente chegou a comentar agora há pouco, tá? E continuando aqui nas perguntas, eu acho que tem uma aqui que a gente pode endereçar agora, que a gente quer falar um pouquinho sobre câmbio, tá? Tem sempre aquela pergunta de qual é o melhor momento para a gente enviar, né, recursos para o exterior, né? Qual é o câmbio do final do ano, qual é o câmbio do final do mês, né? E a gente está sempre tentando procurar uma certa uma certa tranquilidade, né, de ver de que eu vou conseguir mandar, né, o câmbio no momento exato, tá? Então, a gente, para falar um pouquinho de câmbio, eu acho que a gente preparou alguns slides aí também, né, Dani, que a gente vai justamente tentar endereçar essa questão. Dá para prever o câmbio, né? A gente consegue enviar essa remessa no nível, né, que a gente considera ótimo. E tem uma outra pergunta aqui que a gente pode endereçar ao mesmo tempo. Se quiser, depois eu posso começar e você continua aí, Dani, que é a alocação internacional contempla uma proteção cambial, um hedge, caso o dólar venha se depreciar frente ao real e assim uma perda, caso necessite repatriar. Então, se você quiser, Dani, assim, tocar essa parte primeiro responder esse slide, e aí depois eu continuo e falo aqui sobre essa parte de proteção e de hedge cambial. Tá bom, perfeito, Márcio. Aqui a gente, colocou um gráfico, né, a expectativa Focus aqui é a projeção que os bancos fazem, né, e passam para o Banco Central, com a projeção deles de câmbio, né. E a gente vê aqui, né, assim, a ideia desse gráfico é que os economistas erram muito, né. Aqui eu até a minha esposa é economista, então até, Márcio, eu posso brincar um pouco, e eu acho que os economistas eles
são obrigados a fazer projeção de câmbio, que é o ativo mais difícil de você prever, né. Você prever um euro dólar, você prever um franco suíço dólar, ou um ien, já é muito difícil, né. Prever o real, contra o dólar é um exercício ainda mais complicado. Eh, então o que a gente, sempre recomenda aqui para os clientes, e isso é algo que a gente não só recomenda, mas a gente faz na prática, é é você ter uma disciplina aqui, Márcio, de remessa de recursos, né. Claro que, às vezes, a gente vê clientes que tiveram algum evento de liquidez, venderam um imóvel, venderam a empresa e fizeram uma remessa maior, mas, né, o os clientes que eu acompanho aqui, tem clientes que eu conheço aqui há mais de década, que eles têm já uma liquidez maior no mercado internacional, são aqueles que têm uma disciplina de remessa, né, ou seja, o cliente recebe um dividendo anual da empresa, ele faz a remessa do dia que ele recebe o recurso, né. Não tenta fazer, operar, câmbio, né. O cliente que às vezes tem uma renda mensal alta, ele às vezes tem uma fazenda arrendada, ou às vezes ele tem imóveis alugados, ou ele recebe um prolabore mensal alto, mas todo mês ele faz uma remessa. Porque é muito difícil você querer, prever, né, o câmbio, o que que vai acontecer, daqui para frente. Da mesma maneira que é difícil você prever, eu vou até seguir aqui, Márcio, mostrar um outro gráfico. Da mesma maneira que é difícil você prever o timing da bolsa, né, por exemplo: "Ah, Dani, é hora de comprar bolsa agora?". Assim, é muito difícil você prever isso, assim como é difícil você prever o real. Então, o que eu sempre recomendo, Márcio, é você ter os clientes terem uma disciplina de remessa, porque no curto prazo, às vezes pode doer, você fechou o câmbio a 5,70 hoje, amanhã ele vai para 5,60, mas no longo prazo, esse 1% a mais ou a menos, ele vai se tornar, irrelevante, né. E como eu falei no início, eu trabalho com internacional há 20 anos, eu nunca vi um cliente me falar, reclamar que ele comprou muito dólar. A reclamação foi sempre o contrário, falou: "Poxa, Dani, devia ter mandado mais recursos, né, devia ter comprado mais dólares", né. Porque como a gente mostrou aqui, Márcio, não só, infelizmente o real se desvalorizou muito, né, nesses últimos 30 anos aqui de plano real, mas os ativos lá fora também tiveram uma valorização importante. Isso que é importante a gente lembrar. Os ativos lá fora rendem bastante também. Então, não basta a gente olhar o timing de câmbio, mas também ver que há muitas oportunidades no mercado internacional. E antes de passar para você, Márcio, a gente estava falando, você estava falando de rentabilidade do AAA, né, que historicamente aqui a gente teve anos negativos, né, como 22, por exemplo, foi um ano negativo, foi um ano de juros subiram, 2018 foi um ano também difícil, mas a rentabilidade histórica dessas nossas carteiras modelo, ela é de 6 a 8%, né. E essas carteiras, elas só têm ativos líquidos, porque acho que aqui a gente até pode eventualmente fazer uma outra conversa, mas nós não estamos, no AAA ou nessas carteiras modelo, a gente não tem os ativos, investimentos alternativos, né. Você não vai ter, os multimercados, né, que lá fora são os hedge funds, você não vai ter um venture capital, não vai ter um private equity, que são investimentos onde o retorno esperado ele é de 2 dígitos, ele vai ser de 10%, de 15%, 20% ao ano, e nós já temos aqui hoje, muitos mandatos de clientes, e agora, né, depois da parceria que nós fizemos com a Brown Advisory, que traz ainda mais sofisticação, né, para essa gestão, a gente tem visto cada vez mais clientes, eh, alocando em investimentos alternativos, porque normalmente os portfólios lá fora são um portfólio de mais longo prazo, é um portfólio que a maior parte dos clientes pensa em deixar como um legado, para próximas gerações. Mas aqui eu passo, para você agora, Márcio, para responder aquela outra questão. Não, claro, perfeito, Adriano. Só para reforçar os pontos que você trouxe aqui para a gente, tá? Realmente assim, é muito difícil, é muito complicado, quase que impossível a gente tentar fazer esse timing com câmbio.
né? A gente não realmente assim não vai conseguir acertar ali na mosca. E o mais importante para a gente também pensar é que, e como esse gráfico aqui que o Dani está mostrando, quer dizer, muitas vezes, quando a gente está no pior momento para mandar os recursos, né, é quando a gente tem uma oportunidade, né, no mercado externo, tá? Então a gente tem que lembrar isso e ter aquela cabeça de longo prazo. Eu volto de novo para a gente reforçar um pouco esse conceito, tá? Toda vez que a gente tem um plano, a gente tem que confiar um pouco no processo, né? Se o processo é esse, né, de investir no longo prazo em ativos estrangeiros, né, em ativos internacionais, né, e a gente tem aquele planejamento, aquele alvo ali de longo prazo, vamos fazendo isso ao longo do tempo, que realmente eu tenho certeza que em alguns anos a importância desse timing de câmbio fica muito menor, tá? Dito isso, eu acho que essa pergunta sobre hedge é muito importante, tá? Hoje a gente consegue montar aqui para os clientes, se eles quiserem, tá? Uma estratégia de hedge cambial, né? A gente, através de operações mais sofisticadas, né, onde a gente usa instrumentos de balcão, né, e que a nossa tesouraria e nossa mesa aqui tem acesso, tá? A gente consegue mostrar para vocês operações onde a gente protege aquela remessa até um determinado nível cambial, onde a gente pode dar aquele ganho também, se tiver uma apreciação de real até um determinado nível. Isso faz com que, eu acho que essa incerteza e talvez até essa inércia de não mandar recursos para fora até seja endereçada de uma boa maneira, tá? Então, eu acho que isso complementa muito o que o Dani falou. Eu acho que nada melhor, muito simples e eficaz, você fazer um planejamento de longo prazo e mandar isso em tranches ao longo do tempo. Eu acho que é um conselho, assim, uma dica muito simples, muito eficaz e muito útil e barata ao longo do tempo. Agora, se você quiser algum tipo de instrumento, como eu disse, sofisticado, um pouco mais complexo, né, que permita que a gente consiga te dar opções adicionais de retorno cambial, seja de proteção, ou seja de participar de parte desse ganho cambial, a gente tem todas as condições aqui de montar uma operação 100% customizada, tá? Do tamanho, do prazo e com as características que nossos clientes queiram, tá? Então, vale a pena conversar com o seu banker ou com o seu investor que a gente consegue montar isso para você, tá? É, é, eu acho que em termos de slides, a gente acabou, né, Dani? Então a gente poderia aqui voltar para as perguntas, que tem bastante temas interessantes aqui para a gente falar com todo mundo, respondendo aqui as perguntas, tá? Um deles, acho que a gente já pode falar, e você chegou a tocar aqui um pouquinho, que é sobre os investimentos alternativos e private equity, e Brown, etc. Tá? Tem um dos nossos clientes aqui está perguntando justamente sobre a importância de private markets, de investimentos alternativos, etc. Eu começo aqui dando essa resposta, depois você complementa aí se você quiser, tá, Dani? Mas essa é uma pergunta muito boa e é uma coisa que a gente acabou não tocando muito nessa live aqui, mas talvez valha a pena a gente fazer uma só sobre isso, né? Porque tem muita coisa para a gente falar um pouco nesse segmento, né? E aqui, gente, assim, super resumidamente, qual é a importância dos investimentos alternativos, né, para uma estratégia global? Ele basicamente vai trazer retornos não correlacionados com ciclos de mercado e com ciclos econômicos, né? Isso vai fazer com que ao longo do tempo, né, a gente consiga ir criando, né, uma série de retornos absolutos, né, que no longo prazo vão melhorando a relação de risco-retorno que a gente tem aqui na nossa carteira, tá? No grosso modo, né, a gente tem duas grandes classes de alternativos, a gente está falando de hedge funds e de mercados privados, tá? Os hedge funds a gente pode comparar com os multimercados no Brasil, tá? Mas também esse é um mundo, né? Tem diversos tipos de hedge funds aqui fora, né? Tem desde os hedge funds macro, né, que vão fazer uma análise da economia e vão fazer alocações dependendo da visão macroeconômica que eles têm, até os hedge funds que são o que a gente chama de equity long and short, que ele vai comprar ações que ele acha que estão baratas e vai shortear, vai ficar vendido em ações que ele acha que estão caras, né? Isso vai tirar um pouco dessa exposição
direcional ao mercado e vai tentar, ao longo do tempo, te entregar o melhor dos dois mundos, né? Assim, a apreciação da ação que está subindo, né, que está barata, e também vai ganhar dinheiro com a ação que ele acha que está cara e de que vai cair. Tá? Então, esse é um tipo de investimento que a gente pode fazer. E tem também o mercado privado, que aí é private equity, private credit, tá? Onde aí a gente vai fazer investimentos em empresas que não estão listadas, tá? Ou em crédito que não é negociado publicamente, como os bonds aqui das companhias que negociam aqui no mercado externo. Tá? A grande vantagem, gente, além dessa diversificação que eu falei para vocês, é o retorno que esse tipo de investimento vai trazer ao longo do tempo. Tá? E aí nossos estudos mostram que a gente consegue um bom diferencial aqui de rendimento se você acabar entrando nesse tipo de classe de ativo. Qual é vamos dizer, o custo principal de você investir em investimentos alternativos? É a menor liquidez. Né? Enquanto que, se você investir em ações, ETFs, a maioria dos fundos, né, ou mesmo a maioria dos instrumentos que a gente disponibiliza para os nossos clientes aqui, você tem uma liquidez diária. Né? Se você for investir na maioria dos hedge funds, você vai ter uma liquidez trimestral, em muitos casos, em algumas pode ser semestral ou anual. Né? Então, ele vai exigir de você que tenha talvez uma paciência, né, maior ali, né, ou que você possa deixar aqueles recursos investidos por um prazo um pouco maior. Tá? Do mesmo modo, se você quiser investir em mercados privados, aí a gente está falando em comprometimento de capital, né? O dinheiro não sai né, do seu caixa imediatamente, ele vai sendo chamado à medida em que o gestor vai encontrando boas oportunidades de investimento. Tá? Isso pode demorar 5 anos, mais outros 5 anos para esses recursos serem devolvidos. Né? Às vezes esse fundo é estendido ainda por alguns poucos anos. Então, aí a gente está falando de um comprometimento de 10, 12, 15 anos. Tá? É uma coisa realmente ali de longo prazo, tá? Mas que, se for bem dosada na sua carteira, né, acho que dificilmente nossos clientes precisam de liquidez em 100% daquela carteira. Né? Se a gente conseguir entender bem seus objetivos, qual é a sua necessidade de caixa agora e no futuro, e dosar esse tipo de investimento, eu acho que a gente consegue entregar esse retorno extra sem correr, sem prejudicar os objetivos e a liquidez da carteira de uma maneira geral. Não sei se você quer complementar alguma coisa, Dani, sobre esse ponto. Acho que foi, bem clara, bem concisa a sua explicação sobre alternativas. Márcio, você sabe que eu sou um grande fã desse tema, né, acho que, talvez eu adicionaria, assim, além disso que você falou, que o mercado internacional também permite a gente, investir em metais preciosos, investir em ouro, né, hoje em dia tem, ETFs também de criptomoedas, né, acho que assim, o mercado internacional acho que ele tem essa beleza também, né, a gente aqui falou um pouco mais Estados Unidos, mas acho que também vale comentar. Você consegue acessar praticamente todo mundo, né, então se o cliente quer investir, a gente falou na alocação de bolsa, né, se você investe em Europa, né, você está exposto a não só as ações, está exposto às moedas, então você pode acessar países e as bolsas de todo mundo, renda fixa do mundo inteiro. Então aqui no Brasil a gente tem hoje já um universo um pouco maior para acessar o internacional, mas ainda há muitas limitações, né. Eu acho que você ter uma conta no exterior, abre portas para você investir praticamente no mundo todo, e eu acho que, como eu falei no início, esse é um tema que tem sido mais recorrente, a gente tem visto mais interesse dos clientes, né, o próprio, crescimento, eu acho que a Avenue teve, né, mostra isso, né. Então, esse é um tema, que, a gente acho que com certeza precisa voltar aqui para explorar um pouco mais, Márcio. Não, perfeito. A gente está se aproximando aqui do final da nossa live. Eu acho até que a gente nem precisa mais dividir aqui os slides, Dani, e vamos tentar responder aqui as perguntas finais, tá? Elas continuam entrando aqui, não sei se vai dar tempo de responder todas, depois a gente volta com vocês e procura seu bem, que ele tenta responder aqui diretamente, mas tem uma que talvez dá para a gente falar agora, e que tem a ver um pouco com o que você mencionou, tá, Dani, sobre investir no mundo inteiro, tá? Então, a pergunta é: qual a sua avaliação da eventual perda de poder do dólar frente às eventuais alterações geopolíticas no médio e longo prazo? Tá? Esse é um tema também
bastante interessante e que a gente pode aqui discorrer por horas, tá? E esses ciclos de valorização e desvalorização do dólar, eles são muito longos, né? Eles levam anos ali para acontecer. A gente vem de um ciclo de mais de uma década de apreciação do dólar frente às moedas internacionais, e agora a gente está talvez começando a ver esse ciclo de enfraquecimento dessa moeda, tá? Então, a gente hoje tem discutido bastante sobre o poder do dólar frente a outras moedas, principalmente por conta da discussão de um déficit fiscal que, se ainda não é preocupante, né, ele é cada vez maior aqui nos Estados Unidos, né, o que isso vai causar em termos de poder de compra dessa moeda, tá? Ao mesmo tempo, a gente tem visto a Europa retomando ali um pouco o crescimento, tá? Saindo ali do Covid e, de novo, de todas aquelas alterações que a gente viu, né, nas economias, né, por conta da política monetária e política fiscal em todos aqueles países, tá? Então, talvez esse seja um momento em que seja importante a gente diversificar. Até se a gente olhar mais ainda do que o que a gente já faz normalmente, né? Até se a gente olhar o mercado de ações esse ano, com toda essa volatilidade que a gente viu, né, tarifas, mercado caiu, subiu, a gente já está até um pouquinho positivo no S&P 500 de novo, né, depois de cair quase 20% em relação ao pico que a gente viu em 19 de fevereiro. Agora, quando a gente olha para as bolsas europeias, por exemplo, né, as bolsas europeias estão subindo 10%, 12%, né, 15%, dependendo do país e do índice que você olhar. Tá? Então, para voltar no ponto que o Dani mencionou, acho que esse é um negócio que é interessante aqui do investimento internacional. Tá? A gente não está preso nos Estados Unidos e não está preso em investimentos em dólar. A gente tem acesso a virtualmente o mundo inteiro, né? Seja via ações, seja via renda fixa, né? Bonds, né? De várias partes do mundo desenvolvido em que a gente cobre aqui, seja via fundos de terceiros. A gente hoje aqui tem uma plataforma aberta onde a gente faz uma curadoria e tenta procurar qual é o melhor gestor para aquela classe de ativo para mostrar para os nossos clientes. Tá? Então, se a gente quiser investir em Europa, em mercados emergentes, em Ásia, a gente vai procurar no mercado qual é o melhor gestor e que dá melhores resultados, né, para aquela classe de ativo e vai dar exposição para isso. E o investimento pode ser em dólar, pode ser em euros, pode ser em ien. Né? A gente também não comentou aqui, mas a gente tem a possibilidade de fazer operações de alavancagem, né, de empréstimos em outras moedas também, que não seja o dólar, né, que seja o euro, ou o franco suíço, né, que vai permitir que o cliente tenha exposição também a uma outra moeda, tá? De maneira que a gente também consiga entregar esse tipo de diversificação para todo mundo. Tá? Mas eu acho que é isso. A gente já chegou aqui no nosso deadline aqui para falar sobre diversificação internacional. Espero que tenha sido útil para todos vocês. É um tema super interessante. Fiquei muito feliz de ver a quantidade de pessoas que participaram e que mandaram perguntas. Eu acho que foi bom porque foi bastante interativo. A gente já conseguiu responder a maioria dessas perguntas aqui online, aqui com vocês. Mas, assim, fiquem super à vontade para, assim, de novo, contactar seu banker, contactar o seu investor, contactar a gente aqui diretamente, para, se tiver ficado alguma dúvida, se vocês quiserem explorar mais algum desses temas, tá? A gente voltar com vocês e conversar. É um tema em que vocês podem ver, tanto eu quanto o Dani Marge, nós somos apaixonados e já investimos e trabalhamos com isso há bastante tempo, tá? A gente quer passar um pouquinho dessa experiência que a gente tem aqui para vocês, para desmistificar o investimento internacional, tá bom? Obrigado a todos, boa tarde e boa noite. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos. Boa noite. Este vídeo tem finalidade exclusivamente informativa. Não constitui pesquisa de investimento nem aconselhamento financeiro e nenhuma recomendação ou orientação financeira está sendo oferecida. O conteúdo do vídeo não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de nenhum investidor. As opiniões e pontos de vista expressos neste vídeo podem divergir daqueles de outros departamentos ou divisões do Itaú e de suas afiliadas.